enviou seu filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, como não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora, tem que ir à morte, enfrentarei, vencerei, terei vitórias, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, como não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oi, comunidade da IPI. Eu quero ler um textinho aqui de Lucas 2, 8 a 15. E vamos ler juntos? Ó, ele diz assim: naquela noite haviam alguns pastores nos campos próximos, vigiando os rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhe disse: não tenham medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por esse sinal: encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra daqueles que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos para Belém ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Ele era um rei com todo o poder, mas do céu desceu, tornou-se um bebê. Não foi hospital, nasceu num curral, só pra salvar a minha você. Olhem a estrela anunciando glória
rei com todo o poder, mas do céu descer, tornou-se um bebê. Não foi em hospital, nasceu num curral, só pra salvar a minha você. Olhem as estrelas anunciando glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus. Cantem os anjos, tragam presentes. Glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia. Obrigada que você nos mandou esse presente tão abençoado, que é o menino Jesus. Obrigada pelo seu amor. E, em nome de Jesus, amém. Então o rei e Ramã foram ao banquete com a rainha Ester. Enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Ester, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Ester respondeu: Se eu posso contar com o favor do rei e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Ester: Quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Ester: O adversário e inimigo é Ramã, esse perverso. Diante disso, Ramã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Ramã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Ester. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Ramã caído sobre o assento onde Ester estava reclinada. Então exclamou: Chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Ramã, e um deles, chamado Harbona, que estava a serviço do rei, disse: Há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Ramã, que ele fez para Mordecai, que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: Enforquem-no nela. Assim Ramã morreu na forca que tinha preparado para Mordecai, e a ira do rei se acalmou. Mordecai registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem os dias 14º e 15º do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. E nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Estamos vendo no livro de Ester o Deus escondido, ou seja, o fato de que apesar de muitas vezes não percebermos Deus no mundo, Ele continua agindo na história de maneira geral e em nossas vidas de maneira particular. Nós vimos até agora que Ester era uma moça judia que se tornou a rainha do Império Persa. E nesse tempo houve uma tentativa de matar todo o povo judeu que morava lá, através de um decreto do primeiro-ministro do reino, Ramã.
Mas no fim da história, como nós lemos, o povo conseguiu o descanso dos seus inimigos. Com certeza, descansar dos seus inimigos era o grande desejo do povo de Israel, pois eles viviam em lutas desde que saíram do Egito com Moisés. E tinham promessa para isso. Deuteronômio 12:10 é dito: mas vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá como herança. E ele lhes concederá descanso de todos os inimigos que o cercam, para que vocês vivam em segurança. A palavra descanso na língua hebraica, ela significa mais do que alívio e refrigério. Ela significa paz em todos os sentidos. Ela aponta para uma vida de justiça, prosperidade, alegria, paz na terra entre as pessoas. Na verdade, isso é tudo que nós queremos também, porque na realidade nós vivemos rodeados por inimigos. Sempre vão ter pessoas que abusam de nós, que nos entendem mal, que mentem para nós, que nos ignoram, nos evitam, nos atacam. Descansar de nossos inimigos não seria maravilhoso? Quando você descansa, significa que eles não podem machucar você. Descansar dos inimigos quer dizer que nós estamos experimentando paz. E essa foi a promessa do Deus a Israel. E esse é o resultado da salvação. Então, a partir de Esther, capítulo 7, que nós lemos, nós vamos ver 3 coisas. Como Esther conseguiu o descanso dos seus inimigos. Como Jesus, que vem em seguida, nos dá descanso de nossos inimigos. E como nós podemos ter descanso dos nossos inimigos. O que você tem aqui de pano de fundo é o decreto de Ramã, que era um homem mau, da alta nobreza, que foi até o rei Xerxes e disse que eles podiam fazer dinheiro com o povo judeu. Então o rei Xerxes autorizou Ramã marcar uma data estabelecida quando os vizinhos dos judeus podiam matá-los e pegar o seu dinheiro. Quando Esther, que era judia, mas tinha escondido a sua identidade, ouviu sobre isso, ela decidiu que tinha que fazer alguma coisa para salvar o seu povo. E a primeira coisa que ela fez foi ir até o rei, mesmo que fosse proibido ir ao rei sem ser chamada. Foi um risco, mas ela foi mesmo assim e o rei acabou dando permissão para ela ir até ele. E ainda disse para a rainha Esther que ela podia pedir o que ela quisesse. Então ela disse: eu quero preparar um banquete para você e para Ramã, seu primeiro-ministro. Ok, o rei foi. Então no banquete ele perguntou à rainha qual era o desejo dela e ela respondeu: vem em outro banquete com Ramã e daí eu vou fazer o pedido. Em tempos antigos, gente, convidar alguém para comer tinha um significado muito emocional. Convidar alguém para entrar na sua casa e você organizar uma refeição é um jeito de dizer: eu quero me aproximar de você, eu quero me relacionar com você. Esther, que não tinha sido chamada pelo rei há 30 dias, conforme nós lemos no capítulo 4, usou isso a seu favor. Na verdade, ela foi muito esperta. Ela lentamente reacendeu o seu relacionamento com o rei, a apreciação de um pelo outro. E o rei aceitou. Então, finalmente, no segundo banquete, que é o que nós lemos aqui no Esther 7, o rei pergunta: qual é o seu desejo, rainha Esther? E ela usa uma brilhante retórica para expor o seu pedido. Primeiro ela diz ao rei: se eu tenho o seu favor. Ou seja, ela lembra a ele o seguinte: olha, rei, você me escolheu como rainha, então de alguma maneira a sua reputação está ligada à minha. Você me deu o seu coração, então eu tenho o seu favor. Mas a segunda coisa que ela faz é dar um choque no rei. Ela diz: e aqui está a minha petição. Finalmente, depois de 3 dias, aqui está o meu pedido. Salve a minha vida. Poupe a minha vida, eu vou ser destruída. Por favor, salve a minha vida. Gente, isso foi um susto para o rei. Ele deve ter dito: como assim? Daí ela faz a terceira coisa. Ela chega com a explicação do que está acontecendo e no que realmente ela queria. O meu povo será aniquilado e, portanto, eu também serei aniquilado. O rei, nesse momento, não havia ainda ligado isso com o decreto de Ramã e perguntou quem fez isso. Então a rainha Esther disse: foi Ramã, esse perverso. De repente o rei se levanta, furioso. Olha, é muito interessante essa parte. Você precisa saber por que o rei se levanta furioso. É porque ele acabou de ter um grande problema.
Ele não pensou nas implicações do decreto de Ramã. Esther mostra ao rei que ela vai ser morta por causa desse decreto. Isso vai ser um grande embaraço para ele como rei. Então ele vai para o jardim para pensar em uma solução para evitar um escândalo real. E a melhor maneira de fazer isso é concentrar fúria em Ramã. E Ramã se dá conta disso. E essa é a razão pelo qual ele faz o que ele faz depois. Perceba a situação ali. Legalmente, nenhum homem tinha permissão de estar no mesmo aposento com alguém do harém do rei sozinho. E mesmo se você estivesse com mais pessoas, você não poderia se aproximar mais do que 7 passos de qualquer uma das mulheres do harém. Essa era a lei. Em outras palavras, tão logo o rei deixasse o aposento, pela lei, Ramã deveria ter saído. Bem, Ramã está paralisado pelo medo, porque ele sabe que a sua vida está ameaçada. Então, ao invés de deixar o aposento, ele não apenas fica lá, o que é ilegal, mas ele se atira no divã onde a rainha está reclinada, suplicando pela sua vida. O rei volta para o aposento a tempo de ver a cena e resolve parte do seu problema. Agora, todos os atos de Ramã são suspeitos e a vida dele é confiscada. E pelo tipo de pessoa que Ramã era, os servos foram rápidos para dizer: eu sei o que fazer com ele, rei. Ele construiu uma forca. Forca aqui era a versão persa da crucificação. Era a pior morte possível. Eles eram pendurados num tipo de poste ou empalados lá. E o rei disse: é isso aí, levem ele. Bem, a solução final para o problema foi um contradecreto, onde era dito que se alguém atacar os judeus, eles poderiam se defender e tomar suas riquezas como despojo. Você imagine que com esse contradecreto ninguém ia atacar os judeus. Mas na verdade o que acontece é que muitos tentaram de qualquer forma e muito sangue foi derramado. E muitos inimigos dos judeus foram mortos. E nos é falado no capítulo 8 e 9 que os judeus não pegaram nenhuma riqueza, mesmo sendo legal. Assim eles mostraram que eles apenas se defenderam e que eles não queriam a riqueza dos outros, eles queriam a paz. O que aconteceu nesse momento é que Esther teve descanso dos seus inimigos. Então Deus, dado a promessa de descanso dos seus inimigos, mas tem algo aqui que precisa ser percebido. E o que nos liga ao segundo ponto dessa mensagem. Gente, nunca houve um descanso final. Ou seja, descanso dos inimigos parece que não dura. Na história de Israel, Moisés teve descanso por um tempo, Josué teve por algum tempo, Davi teve por um tempo, Salomão também teve por um tempo, Esther também. Mas é sempre temporário, ele nunca dura. E essa é a razão pela qual os profetas mais tardios do Antigo Testamento, como Isaías e Daniel, insistem na profecia de que um dia o Messias viria e daria o descanso último, um descanso final, total, descanso real dos inimigos. De fato, Daniel 7 fala sobre o Filho do Homem, uma figura messiânica que vem nas nuvens de glória, faz guerra contra todo o mal e injustiça e finalmente dá descanso dos nossos inimigos. Então vem Jesus e é sobre isso que nós vamos falar agora. Quando Jesus veio, ele disse que era o Filho do Homem. E essa é a razão pela qual todo mundo da sua época, inclusive os discípulos, pensavam que Jesus estava indo liderar um ataque aos romanos. De fato, Lucas 9, os discípulos se voltam para o seu mestre, Messias, e talvez com um sorriso no rosto dizem: ei, lembra da história de Elias e dos profetas de Baal? Você quer que nós peçamos que desça fogo do céu para destruir os inimigos? Você sabe, o Antigo Testamento é cheio dessas coisas, destruição dos inimigos, e os discípulos dizem: você é o Messias, não é? Você está vindo para travar a guerra final e trazer o descanso último dos nossos inimigos. Então vamos começar agora com eles, nós não gostamos desses caras. Fogo, espada, neles, qualquer coisa que você quiser a gente faz. Jesus os repreendeu, eles não compreendiam o ensino de Jesus. Jesus dizia: ame seus inimigos, perdoe os inimigos, dê a eles a túnica além da capa, caminhe a segunda milha, assim por diante. Espere um pouco aí, esse é o Messias? É ele que vai trazer para nós o descanso último dos nossos inimigos?
Ele é o Filho do homem. O que significa tudo isso? Tem mais ainda. Próximo do final, quando esses inimigos mesmo foram ao jardim do Getsemane, os discípulos ainda pensaram, esse é o momento. Então Pedro tira a espada e diz, finalmente nós vamos obter o descanso dos inimigos. Mas Jesus diz, baixa a tua espada, Pedro. Então Jesus vai com seus inimigos e morre. E faz isso perdoando os inimigos. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Gente, algumas pessoas acham que Deus é sanguinário, irado, mau, injusto, sei lá. Mas você sabe que Jesus é o Deus de amor. Jesus mostra realmente quem é Deus. E na cruz ele mostra que amou seus inimigos, perdoou seus inimigos, morreu pelos seus inimigos. Essa foi a guerra última contra o mal. É nesse momento que ele traz o descanso último dos nossos inimigos. Veja, Jesus ensinou sobre o julgamento de Deus sobre o mal. Jesus foi o que mais falou sobre o inferno na Bíblia. Mas você tem que saber que através de Jesus Cristo, Deus não está preocupado em destruir os nossos inimigos. Ele não está preocupado em definir qual é a nação boa e qual é a nação ruim. Ele está muito além disso. Ele quer, na verdade, destruir o mal e a injustiça. Efésios 2 diz que Jesus Cristo na cruz destruiu a inimizade que divide os seres humanos. Porque Ele é a nossa paz. Na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio dos povos, a saber, a inimizade. Perceba uma coisa, se Jesus tivesse usado a espada e ferido seus inimigos, Ele daria apenas um descanso temporário de um inimigo em particular. Mas quando ele morreu na cruz por nossos pecados, ele destruiu o próprio pecado e a morte. E isso muda tudo. Vamos aplicar isso. Se alguém erra com você e machuca a sua reputação, todo mundo acha que você tem o total direito para falar para qualquer um o que aconteceu e machucar a reputação dessa pessoa. Ou se uma pessoa roubou você de uma felicidade ou de algum sentimento, você acha que está perfeitamente dentro dos seus direitos terminar com essa pessoa, ficar longe dessa pessoa, machucar a felicidade dessa pessoa. Em outras palavras, o modo padrão do coração humano é responder à força do mal com a força de ferir. Golpeie o seu inimigo, é o que o coração diz para você. Porém, se você der um golpe duro o suficiente no seu inimigo, você acha que vai descansar, porque eles vão estar mortos, machucados ou alguma coisa assim. Só que você não dá um golpe na inimizade, mas apenas em um inimigo em particular. E o mal fica pior. Isso quer dizer que quando você usa o mal para combater o mal, você não abate o mal. Na verdade, o mal vence. Como é que isso acontece? Quando alguém erra com você e você apenas devolve o golpe nele, você se torna mais duro, mais amargo, mais frio e mais do que tudo isso, você se auto-justifica. Você diz, eu nunca faria algo desse jeito. O que acontece é que você endurece a você mesmo, você se auto-justifica e você espalha o mal. Tudo que você vai ter é um descanso temporário, porque você está lutando contra o inimigo ao invés de lutar contra a inimizade. E a melhor maneira de derrotar o mal, portanto, é com o bem. A cruz de Jesus Cristo muda a guerra contra o mal. Ela mostra que o caminho para vencer ou lidar com os inimigos é o amor. É amando e perdoando que nós superamos o mal. É com o bem que nós respondemos à força do mal e não com a força de ferir. Nós podemos dizer então que nós devemos responder à força do mal com um tipo de violência da graça. Você sabe o que eu quero dizer com violência da graça? Quer dizer que quando você usa a graça com alguém e quando você a perdoa, você dá a ela uma perspectiva de se tornar um amigo. Isso é o único jeito de realmente destruir o inimigo. Foi na cruz que Jesus Cristo fez isso. Isso muda você de um inimigo para um amigo. Gente, é o único jeito. Esse é o caminho que Jesus nos deu para descansar dos nossos inimigos. Esse é o caminho do Evangelho. O Evangelho mostra o caminho para você obter o descanso dos inimigos. Isso acontece de duas formas. A primeira é você acreditar que Jesus Cristo morreu por você,
que você é pecador e que nada menos que o Filho de Deus morrer na cruz pode salvar você. Isso é algo que humilha você, não é? Mas isso vacina você contra o que o mal faz e te conserva caminhando no mundo. Veja só, quando alguém faz alguma coisa errada para você, quando o inimigo te assalta e você começa a ficar muito irado, você começa a entrar no movimento de justiça própria e dizer algo como: eu nunca faria o que ele fez. Pois é dessa maneira que o mal se conserva em você, é assim que ele continua agindo. Mas o Evangelho diz que você não é melhor do que o teu inimigo. Você é um pecador salvo pela pura graça. Então o mal não tem lugar para se desenvolver. Ele não pode imprimir a sua marca na tua vida. O mal não tem mais poder para determinar os teus movimentos. Então a primeira maneira na qual os teus inimigos não podem mais destruir você é quando eles não podem mais fazer você odiar a eles. Se você odeia os teus inimigos, é porque você não internalizou o fato que você também é um pecador salvo pela graça. Isso quer dizer que você ainda não foi totalmente humilhado pelo Evangelho. Você ainda não percebeu o poder do Evangelho. O que acontece? Você fica vulnerável e não tem descanso dos teus inimigos. Essa é a primeira coisa que o Evangelho faz. Ela torna você humilde. Você se afasta da tua justiça própria, então consegue resistir ao que o inimigo faz. Em segundo lugar, o Evangelho valoriza você. Ele afirma você. Ele diz que o Filho de Deus teve prazer em morrer por você. Você foi digno dele perder tudo por você, de experimentar infinito sofrimento e agonia por você. E agora, porque ele morreu por você, todos os teus pecados são jogados fora. Eles são cobertos, eles são perdoados. Ou seja, não existe condenação para você. E você sabe como isso dá a você descanso dos inimigos? Dessa maneira. Quem é você agora? Qual é a tua real identidade? Não é aquilo que Jesus fez por você? Não está no seu amor por você? Essa não é a tua segurança? Então pense agora, se a tua dignidade própria depende basicamente daquilo que você faz ou de quanto dinheiro você tem, por exemplo, você está perdido. Se é realmente assim que você sabe que você é valioso, eu vou te dizer o seguinte: os inimigos realmente podem tocar o teu dinheiro e as tuas realizações. E você pode até cuidar bem de tudo isso e até talvez recuperar o que você perdeu, mas os inimigos nunca vão deixar de estar perto de você. Então eles têm grande poder sobre você. Mas se você conhece o teu real tesouro que está nos céus, esse dinheiro é apenas um dinheiro, porque a tua real dignidade, valor está no amor de Deus por você. E se os teus inimigos não podem te tocar, ele não pode tocar no teu verdadeiro tesouro, de forma alguma. Para algum de nós, o que nos valoriza é a nossa reputação para as outras pessoas, é aquilo que nós fazemos. E se alguém ou alguma coisa mancha a reputação, se alguém arruína o nosso nome, isso nos destrói. Mas se você acredita no Evangelho, se você acredita que você tem o aplauso de Deus, se você acredita que os únicos 2 olhos do universo, cuja opinião conta, pensa que você é belo e alguém critica você ou faz fofoca sobre você e machuca a sua reputação, isso não pode destruir você. Veja, o inimigo não pode tocar você. Nem a morte pode te destruir, porque você tem a tua herança garantida. Isso quer dizer que os inimigos não têm uma arma que podem nos ferir. Eles não podem nos tocar o verdadeiro tesouro, eles não podem tocar na nossa verdadeira reputação, eles não podem tocar na nossa vida verdadeira, eles não podem, porque ela está em Jesus Cristo. Sim, você pode ter descanso dos teus inimigos, porque eles não podem mais te ferir. Agora você pode andar no mundo e dar a eles o que você obteve de Jesus. Porque se você perdoá-los, se você amá-los, se você não retribuir o mal com o mal, mas continuamente, graciosamente, perdoar e buscar alcançar eles mais e mais, cada vez mais, os inimigos vão se tornar amigos. E nós, gente, vamos ser agentes da reconciliação. É um grande desafio, mas também uma grande oportunidade para nós. Vamos orar?
Obrigado, Deus, por tanto amor que tu tem por nós, por tu ter morrido naquela cruz. Nós sabemos que podemos, Senhor, alcançar a tua vitória. Aquilo que tu fez, Senhor, perdoando os inimigos, amando-os, apesar de todas as coisas, nós queremos também fazer. E vamos obter isso daquilo que tu fez e não do nosso esforço próprio. Então nós queremos consagrar aqui a nossa vida, Senhor, e desde já orar em favor dos nossos inimigos e te pedir, Deus, que tu trabalhe no nosso coração para que nós possamos enxergar aquilo que tu fez por nós e a partir disso não mais usar a força de ferir contra o mal que nos é feito, mas usar o poder do amor, usar a força da graça, usar, Senhor, esse amor tão grande que tu trouxeste para nós na cruz. Por isso, Deus, nós te agradecemos por tudo que tu tem feito e continua fazendo na nossa vida e através dela, por pura graça. Entregamos a ti todas as coisas e assim oramos no nome de Jesus. Amém.